Boa noite a todos. Bom, meu nome é Isabela, eu sou a diretora do SCORP, que é o Comitê dos Direitos Humanos e Paz aqui da IFMSA Brasil NRV. E é com muito prazer que a gente tem a nossa segunda noite do nosso simpósio de vacinação. Desde já eu já queria agradecer a todos pela presença, pela participação. Ontem eu acho que foi um grande sucesso e reflete muito o que está sendo e o que vai ser, né? Porque a gente tem amanhã também. Então eu quero também contar com a participação de vocês hoje, amanhã, para a gente fechar essa temática tão importante. Quero avisar a todos que as dúvidas que tiverem ao longo do dia de hoje podem mandar no chat, ou também as próprias meninas aqui vão também sanar essas dúvidas, então fiquem tranquilos. Essa questão também de check-in, check-out, gente, relaxa, vai dar tudo certo, a gente vai mandar aqui, a gente vai avisar, então não precisa ficar questionando, aproveitem o evento, sabe? Porque eu acho que aqui é para um momento para a gente disseminar o conhecimento. Mas, enfim, eu queria apresentar agora o nosso primeiro palestrante, o Dr. João Bosco Siqueira. Ele vai falar... Oi, João Bosco, tudo bom? Aqui, já apareceu a carinha dele. Ele vai falar sobre o tema de bioestatística aplicada às vacinas. Fala um pouquinho sobre a formação dele, o que ele tem para trazer hoje para a gente. Ele é doutor em medicina tropical pela UFG, ele atuou como assessor do Ministério da Saúde na área de vigilância de doenças transmissíveis entre 2000 e 2016, e experiência na área de epidemiologia, principalmente nos temas de dengue, vigilância de doenças transmissíveis e investigação de surtos e epidemias. Bom, a gente vê que ele tem uma bagagem bem interessante. E, enfim, muito obrigada pela sua presença, doutor. Acho que vai ser uma noite bem incrível. Acho que você tem muito a acrescentar para a gente. E, enfim, a palavra é sua agora. Obrigado, Isabela. Doutores, se vocês são como meus alunos da medicina aqui, eu dou aula basicamente para medicina aqui na Federal. Vocês têm uma bagagem gigante de bioestatística. Eu costumo brincar com eles dizendo que depois de um ano intenso de bioestatística, todo mundo sabe o que é a moda. Todo mundo conhece o que é a moda. Mas eu vou trazer esses conceitos para vocês sem trazer números, sem trazer conta. Muito aplicado para aquilo que um médico precisaria saber. Então, só para a gente entender de onde vem, como são pensadas essas questões da bioestatística aplicadas a esse tipo de evento. Como eu uso duas telas no meu computador, vocês podem ir colocando perguntas aí no chat durante e eu consigo ver. Então, isso não me atrapalha ver suas perguntas. E eu posso respondê-las à medida que a gente for passando nos slides. Se tudo estiver certinho, se vocês não estiverem me ouvindo bem, eu posso mudar meu microfone aqui, deixar ele mais perto, segurar ele diferente, ou falar mais alto. Ok. Todo mundo vendo a minha tela? Sim, todo mundo está vendo direitinho. Ok. Então, vamos lá. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente usa bioestatística aplicada a esses estudos que a gente está vendo muito sobre as vacinas, especialmente para vocês que vão ler sobre os estudos ao longo do tempo. Então, como eu falei, eu estou com o chat aberto aqui, vocês podem colocar as perguntas e eu vou acompanhando. Bom, a primeira coisa que a gente trabalha é entendendo o seguinte: com quem a gente gostaria de fazer os estudos? A gente gostaria de fazer os estudos com toda a população, só que normalmente isso não é possível. Então, nessa perspectiva, a gente não tem toda a população, a gente vai trabalhar com uma amostra da população.
E aqui começa um dos conceitos importantes, que tem a ver com a quantidade de pessoas que a gente tem nos estudos. Então, vocês já viram anteriormente falar de intervalo de confiança. Mas o que o intervalo de confiança traz para a gente, na verdade? Então, eu queria revisar esse conceito para vocês primeiro. Primeiro, o intervalo de confiança, ele é a média da estimativa que você está fazendo de alguma coisa. É o intervalo entre os quais você espera que aquela estimativa caia dentro de um nível esperado de confiança. É uma outra forma que a gente tem de descrever a probabilidade. Então, por exemplo, se eu tenho um nível de confiança de 95%, eu sei que se eu fizesse aquele estudo 95 vezes, ou fizesse aquele estudo 100 vezes, em 95 vezes a estimativa ia cair naquele intervalo que eu estou colocando. Mas, independente disso, a coisa mais importante para vocês entenderem é por que a gente tem intervalo de confiança. Então, eu fiz alguns desenhinhos aqui. A gente tem uma população de 100 mil pessoas e a gente avaliou 100 mil pessoas. O resultado dessa avaliação vai ser o quê? Vai ser o valor real. Isso não vai ser uma estimativa, vai ser o valor real. Quando é que a gente tem intervalos de confiança? Quando a gente está trabalhando com estimativas e não com valor real. O que ia acontecer se a população fosse de 100 mil pessoas e a gente avaliasse 90 mil pessoas? O resultado ia ser o valor real? O resultado não seria o valor real, mas ele ia poder variar muito ou pouco. O que vocês acham? Alguém responda para mim no chat. Você pode abrir o microfone e falar também. Pouco. Muito bem, Maria Eduarda. Por quê? Porque a gente viu 90 mil de 100 mil. O que ia acontecer se a gente... Então, eu ia ter o valor da minha estimativa naquela amostra de 100 mil, de 90 mil pessoas e o intervalo de confiança. Você está vendo que ele é pequenininho aqui. O que ia acontecer se a gente tivesse 100 mil, mas avaliasse 10 mil pessoas? O resultado ia agora. Ele ia poder variar mais ou menos essa estimativa. Varia mais. Por quê? Porque eu vi um número menor de pessoas em relação ao total da população. Então, quando a gente pega artigos científicos para ler e vê intervalos de confiança muito grandes, o que a gente sabe que aconteceu ali em relação ao tamanho da amostra? Eu tenho muitas pessoas ou tenho poucas pessoas? E aí você vai colocar no chat para mim. Se eu vejo um intervalo de confiança muito grande, é porque a gente tem muita ou pouca gente participando do estudo. Muito bem. Ana e Milena, a gente tem poucas pessoas. Então, essa é uma coisa que a gente precisa entender quando a gente está lendo os artigos científicos. Os intervalos de confiança estão ali para dizer o que para a gente? O estudo foi feito com uma amostra e a precisão que eu tenho da minha estimativa, ela é alta, ou seja, um intervalo de confiança pequenininho, ou ela é menor, com um intervalo de confiança grande. Do que a gente gosta mais? Intervalos de confianças grandes ou pequenos? A gente prefere intervalos de confiança pequenos porque a precisão vai ser alta. Então, é isso que a gente está buscando. E se eu tivesse só 1000 pessoas em 100 mil, o intervalo de confiança ia ser maior ainda. Então, colocando todo mundo junto aqui, à medida que a gente vai aumentando o número de pessoas que estão participando dos estudos, os intervalos de confiança vão ficando cada vez o quê? Menores. Até o momento em que eles viram o valor real. Quando a gente não tem mais estimativa. Quando a gente viu todos os membros daquela população. Então, esse é um primeiro conceito que a gente precisa saber. E, normalmente, os intervalos de confiança eles são expressos dessa forma.
A gente tem o mínimo, o valor máximo e a estimativa daquela amostra. E a precisão que a gente tem. Em outras palavras, se eu fizesse o estudo, a cada 100 vezes que eu fizesse o estudo, em 95 delas, o valor do resultado da amostra ia estar nesse intervalo. Então, a gente entende que quanto menor o intervalo, maior é a precisão das nossas estimativas. Então, eu posso ter a mesma estimativa de 15% com intervalos de confiança diferentes. Onde tem mais pessoas, doutores? No número 1, no número 2 ou no número 3? O que você precisa olhar para falar isso? Eu preciso ver a amplitude aqui do intervalo de confiança. Qual que é o tamanho dele? Nossa, imagina só, eu tenho 95% de segurança de que o valor real está entre 14,7 e 15,2. Essa precisão é incrível. Ah, eu tenho 95% de confiança que o valor real está entre 10 e 21%. Ah, entre 2 e 40%. O que determina esse intervalo aqui, então? A quantidade de pessoas que participam dos estudos. Bom, e os conceitos que a gente precisa para a gente entender os resultados de vacina. Por que a gente gosta de colocar as pessoas nos grupos de forma aleatória? Quando a gente lê trabalhos sobre ensaios clínicos, uma das palavras que a gente vai procurar lá é se as pessoas foram colocadas de forma aleatória nos grupos. Por que a gente gosta da palavra aleatória? E o que ela reflete? Alguém sabe? Coloquei um exemplo aqui para vocês. Ah, eu tinha um monte de gente que podia participar do estudo e as pessoas foram parar no grupo da vacina e no grupo placebo. Mas vocês perceberam que todo mundo que tinha camisa colorida foi para o grupo da vacina? E todo mundo que tinha cores sólidas, preto e branco, foram parar no grupo placebo? O que determinou isso? Foi eu achar que as pessoas que usam blusas coloridas iam funcionar melhor a vacina? Alguém influenciou de alguma forma? Então eu podia ter um viés de seleção, um viés de observador. E aí, se eu tenho um viés, um erro, esse erro vai se refletir nos resultados do estudo. Então, como é que a gente corrige esses erros? A forma de corrigir potenciais erros assim é quando a gente coloca as pessoas no grupo que vai receber a vacina e no grupo de comparação de forma aleatória. Muito bom, Milena, é isso mesmo. Naquele exemplo lá atrás, esse grupo aqui tem uma precisão menor da estimativa. Por quê? Porque ele tem um intervalo de confiança maior. O número de pessoas que participou aqui foi menor. 15% é o valor da amostra. Quando você extrapola essa amostra para a população geral, ele deixa de ser um valor real e vira uma estimativa. Quando ele tem a estimativa, eu tenho 15% para a amostra, mas eu tenho 95% de confiança de que o valor real da população estaria entre 2,5% e 40%. Quem você prefere mais? 2,5% e 40% ou 10% a 21%? 10% a 21% é muito mais preciso. E para eu ter melhor precisão, eu preciso de um número maior de pessoas participando dos estudos. Ficou claro? Ok. Então, quando a gente coloca as pessoas nos grupos de forma aleatória, o que o acaso vai... O acaso vai se encarregar de fazer o quê? De colocar só homens num grupo e só mulheres no outro grupo? Só jovens num grupo e só pessoas mais velhas em outro grupo? É isso que o acaso vai fazer? O acaso vai se encarregar de quê? De criar dois grupos que são semelhantes. As características vão ser semelhantes em quem vai receber a vacina e quem vai receber o placebo. Esses grupos não vão ser influenciados
pelo pesquisador. Então, por isso é que a gente gosta muito de grupos o quê? Semelhantes. Imagino que vocês estejam em diferentes momentos da faculdade, mas independente disso, se você já pegou um artigo científico para ler, na imensa maioria deles, na primeira tabela que aparece, a tabela 1 do artigo, ela mostra o que para a gente? Ela mostra as características de quem participou daquele estudo. Se a gente está falando de um ensaio clínico de vacina, a característica das pessoas que receberam a vacina e as características das pessoas que não receberam a vacina. Por que eles mostram isso para a gente? Justamente para a gente entender se o acaso realmente criou grupos o quê? Semelhantes. Então, dessa forma, esse é uma das tabelas 1 de um dos artigos de eficácia de vacina contra a Covid que foram publicados. Eu vou fazer um zoom aqui da parte inicial para ficar mais fácil de vocês verem. Para que essa tabela está ali no artigo? Para a gente entender que 38,9% de quem tomou a vacina era mulher e 38,5% de quem recebeu o placebo também era mulher. Como é que esses grupos são em relação ao sexo? Eles são semelhantes ou não? A estatística vai dizer para a gente que eles são semelhantes. Em relação à raça, 98,5 versus 98,5. 1,5 versus 1,5. Menos que 0,1%, menos que 0,1%. O que eu posso falar dos grupos em relação à raça? Eles são o quê? Eles são semelhantes. Se eles são tão semelhantes assim, e no final eu vejo mais doença em um grupo do que em outro grupo, o que explica a diferença dos dois grupos no final? São características das pessoas que participaram? Não vai ser, porque eles são semelhantes. Então, qualquer diferença que eu ache ao final do estudo, ela se deve justamente a quem? A vacina, ao tratamento que a gente está usando. Porque não tem nenhum outro fator nos grupos que é diferente. Então, para isso aqui tem essas tabelas. Olha o tanto que ficou 10,7, 10,6, 25,7, 25,7, 29,4, 29,4, 23,5, 23,4, 10,8, 10,9. Você consegue perceber que o acaso criou grupos extremamente parecidos para que qualquer diferença que a gente ache no final possa ser atribuída ou não à vacina. Quando as pessoas falam de eficácia para a gente, o que a gente precisa conhecer para entender eficácia? Para entender a eficácia, a gente precisa entender, primeiro, essa parte da vacina. Quem tomou a vacina são aquelas pessoas que têm essas características. Quem recebeu o placebo ou uma outra vacina como comparação, também tem as mesmas características. Já superei a fase 1. Quer saber se os grupos estavam semelhantes. Mas aqui, no baseline, nenhuma dessas pessoas, se eu estiver fazendo um ensaio de vacina, tem a doença. São todas pessoas saudáveis no baseline. Eu tenho certeza disso. E elas são semelhantes. O que vai acontecer a partir de agora? Essas pessoas vão entrar numa fase de segmento. Se você estiver lendo os artigos em inglês, o termo que vai aparecer é follow-up. Nessa etapa de segmento, o que a gente vai ver? A gente vai fazer um monitoramento muito rigoroso para identificar o quê? Casos novos que aconteçam entre essas pessoas. E por que eu sei que são casos novos? Eu sei que são casos novos porque antes ninguém tinha a doença. Então, eu sei que são todos casos novos. Qual é o indicador que a gente usa com casos novos, doutores? Qual que é o indicador de morbidade que a gente calcula com casos novos? Incidência. Muito bem. Quando eu avalio casos existentes, a gente está falando de quê? A gente estaria falando de
prevalência. Mas se eu estou falando de casos novos, a gente está falando de incidência. O que eu vou ser capaz de avaliar ao final, então? No final do meu período de seguimento dessas pessoas, que estava previsto no protocolo do estudo, eu vou ser capaz de calcular a incidência no grupo vacinado e a incidência no grupo de comparação. Então, a gente consegue fazer isso. Agora, vamos entender um pouquinho como é que a gente vai realmente avaliar a eficácia de uma vacina ou de um medicamento. Nesse desenho que eu fiz, eu tenho 1.000 pessoas no grupo que receberam a vacina e tenho 1.000 pessoas que receberam a vacina no grupo, ou que receberam uma outra vacina ou placebo, no grupo de comparação. Vocês percebem que eu tenho a mesma quantidade de gente que adoeceu nos dois grupos? O que eu posso falar aqui, então? Que a incidência nos dois grupos é o quê? É a mesma. Essa vacina funciona? Sim ou não no chat? Nesse esquema aqui, essa vacina em particular funciona? Não. Eu não vi diferença entre os grupos. Então, a gente não pode falar que a vacina funciona. Quero lembrar a vocês um dos conceitos que é super importante na epidemiologia. A gente tem uma medida de associação que só é possível de calcular quando a gente pode calcular a incidência nos grupos, que é o risco relativo. Então, cadê meu slide de novo? Eu fiz aqui. Cadê meu slide de novo? Peraí, doutor. É isso mesmo. Era esse aqui. Então, voltando a esse slide aqui, eu botei a incidência em quem vacinou e em quem não vacinou. A razão dessas duas incidências, em quem vacinou e em quem não vacinou, ela é chamada de risco relativo. E naquele caso, nesse caso aqui, eu tenho 50 pessoas que adoeceram entre os 1.000 participantes vacinados e tenho 50 pessoas que adoeceram entre os 1.000 participantes não vacinados. Então, a razão entre as duas incidências vai dar o valor do quê? 1. Então, o que eu sempre preciso olhar no risco relativo? Se ou ele deu 1, ou se o intervalo de confiança do risco relativo passa pelo número 1. Se ele passar pelo número 1, o que isso quer dizer? Que em algum momento a incidência no grupo exposto foi semelhante ao grupo não exposto. E aí eu não posso falar que aquela vacina funciona. Porque em algum momento a incidência foi igual. E esse exemplo aqui? Parece que a vacina funciona? Aqui parece que a vacina funciona. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que adoeceu no grupo que recebeu a vacina é menor do que no grupo que não recebeu a vacina. Ana, o risco relativo precisa ser menor do que 1 e o intervalo de confiança inteiro não pode conter o número 1. Porque, na prática, lembra que a gente tem intervalos de confiança? Então, é como se eu tivesse intervalo de confiança em dois grupos. Essa caneta aqui é o intervalo de confiança da incidência em quem vacinou. Essa outra caneta é o intervalo de confiança em quem não vacinou, as pessoas que não foram vacinadas, o grupo de comparação. Como eu tenho que dividir os dois, enquanto eles estiverem se sobrepondo, se eles se sobrepõem, quanto vai ser o valor dessa divisão aqui? Vai ser 1, porque embaixo é igual em cima. E aqui? Vai ser 1, porque é igual em cima. Aqui? Vai ser 1. Então, para eu ver diferença significativa, os intervalos de confiança não podem o quê? Se sobrepor. Se ele não se sobrepõe, em algum momento ele pode ser 1? Ele não pode ser 1. E quem tomou a vacina, na verdade, vai ter uma incidência o quê? Menor do que aquela que
não tomou. Então, eu preciso olhar o valor do risco relativo e o intervalo de confiança. Se ele não passa pelo 1, é porque em nenhum momento estamos se sobrepondo. Bom, continuando aqui, então. O que eu vou calcular nesse caso? 5 pessoas adoeceram em 1.000, 50 pessoas adoeceram em 1.000. Então, eu teria a divisão de 5 por 1.000 por 50 por 1.000. A incidência nos expostos dividido pela incidência nos não expostos. Já eu vou voltar a isso aqui. E a gente viu que nesse caso aqui, o risco relativo foi de quanto? De 0,1. Guardem, então, esse número aqui. Eu vou fazer menção a ele depois de novo, 0,1, mas eu vou voltar aqui no exemplo. Como que a gente calcula a eficácia, então, nos estudos das vacinas? Ela é a redução percentual da ocorrência da doença no grupo de pessoas vacinadas em comparação com aquele grupo que não foi vacinado. E como a gente está falando de eficácia, esses estudos são super bem controlados, super bem acompanhados. Então, são nas condições mais favoráveis que a gente tem. A vacina ela foi criada, acondicionada de forma perfeita, não teve nenhuma falha na rede de frio, tudo foi feito de acordo com o mais alto padrão. Então, são as condições mais favoráveis. E a eficácia da vacina, ela é usada quando a gente tem um estudo clínico realizado nessas condições ideais. E isso é o que acontece com nossos ensaios clínicos. A eficácia da vacina, ela é calculada a partir do risco de doença entre pessoas vacinadas comparadas com pessoas não vacinadas. E vou ver essa redução do risco em percentual. Quanto maior a redução em percentual, maior vai ser a eficácia da vacina. Mas como é que a gente faz a conta em si? A conta em si seria o risco entre o grupo não vacinado menos o risco no grupo vacinado dividido pelo risco do grupo não vacinado. O que eu teria, então, numa vacina perfeita? Numa vacina perfeita, não importa para mim qual seria o risco no grupo não vacinado. Nesse caso aqui, eu coloquei de 10%. Isso podia ser 50%, 2%, não importa. O que importa com a vacina perfeita é que o risco no grupo vacinado vai ser 0. Então, na hora que eu diminuir 0 de 10%, vai sobrar quanto? 10%. 10 dividido por 10 vai me dar o valor de quê? De 1. Então, a eficácia, nesse caso, seria de 100%. O valor seria 1. Então, não importa para mim quanto é o risco entre o grupo não vacinado, mas isso se a vacina for perfeita, porque eu não teria risco no grupo de pessoas que vacinaram. Na prática, o que eu vou ver, então? 10 dividido por 10 vai ser 1, vai ser 100%. É isso que acontece na prática? Não, a gente não tem essas vacinas perfeitas. Voltando àquele exemplo inicial nosso, lembra que era 50 em 1.000 e 5 em 1.000? Então é o risco do grupo não vacinado, foi de 50 em 1.000. Menos o risco no grupo vacinado, foi de 5 em 1.000. Esse exemplo aqui que eu falei que a gente ia precisar dele antes, depois. Esse aqui, 5 em 1.000, 50 em 1.000. Então, voltando para o nosso exemplo, 50 em 1.000 menos 5 em 1.000, dividido por 50 em 1.000. O que vai dar isso aqui? 45 por 1.000 dividido por 50 por 1.000. Que vai dar quanto? 0,9. Então, eu tive uma eficácia de quanto? De 90%. Tem uma outra forma de fazer esse mesmo cálculo que é muito mais fácil. E eu vou voltar ao nosso exemplo. Lembra que o risco relativo tinha dado quanto? 0,1. A fórmula da eficácia também pode ser 1 menos o risco relativo. Se foi 0,1 o risco relativo, 1 menos 0,1, naquele exemplo, 1 menos 0,1 vai dar 0,9.
vai me dar uma eficácia de quanto? De 90%. Então, quando a gente vê 90%, quer dizer que o risco aqui foi 90% menor de adoecer em quem tomou a vacina do que em quem não tomou a vacina. E outro tipo de gráfico que vocês vão ver muito nos ensaios clínicos é esse gráfico, que é chamado de Kaplan-Meier, que no caso da incidência, ele começa em zero. Por que ele começa em zero? Porque ninguém tinha a doença no início do estudo. À medida que o tempo de acompanhamento vai passando, casos da doença vão acontecendo. O que eu consigo ver até 20 dias, até 18 dias depois do início do estudo? No grupo que vacinou, que é o azul, e no grupo que não vacinou, que é o placebo, que é o vermelho. Até aqui, eles são o quê? Eles são semelhantes. A partir daqui, eles começam a ficar diferentes. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que está adoecendo, e nesse caso aqui, é resultado de um dos estudos de Covid, a quantidade de pessoas que contraíram Covid ao longo do tempo foi muito maior em quem? Nas pessoas não vacinadas, quando comparada com as pessoas vacinadas. Então, na prática, a gente tem essa grande diferença. Luana, estou vendo as perguntas aqui. O intervalo de confiança, ele tem que ser menor, estou marcando aqui no meu dedo o número 1. Melhor, deixa eu fazer um desenho para vocês. Olha só, posso sair de vacina um segundo? Vou mostrar um gráfico lindo para vocês. E vai ficar fácil de eu falar sobre isso. Só abrir uma outra apresentação aqui. Deixa eu passar para cá. Esse é um artigo que tem um gráfico lindo para vocês entenderem isso. E aqui não importa muito qual é o tema, eu vou usar só o gráfico. Olha aqui. Está vendo que nesse gráfico aqui, ele colocou o número 1 aqui, colocou uma linha no número 1. Aqui eu tenho o valor da estimativa e essa linha de cima. E a linha de baixo são os intervalos de confiança. O que eu estou vendo nesse gráfico aqui? Esse gráfico é um gráfico super legal. É consumo de vinho e doenças cardiovasculares fatais e mortalidade por doenças cardiovasculares. Todo o intervalo de confiança está o quê? Ele está abaixo de 1. O que isso quer dizer? Que se eu consumir essa quantidade de álcool por dia, que corresponde a esse volume de vinho por dia, ele é um fator de quê? De proteção. Quem consome o vinho tem menos risco do que quem não consome. O que acontece a partir desse momento aqui? Que o intervalo de confiança passa pelo 1. Aqui, ele deixa de ter proteção. Por quê? Porque em algum momento o risco foi semelhante nos dois grupos. Então, o que a gente sempre olha? Se o intervalo de confiança passa ou não pelo 1.
ele tem que estar todo abaixo de 1. Se ele passa pelo 1, em algum momento eles foram semelhantes, eu não posso falar que um grupo tem menor risco do que o outro. E se fosse fator de risco? Se fosse fator de risco, ia ser o contrário. Todo o intervalo de confiança ia estar o quê? Ele ia estar acima de 1, não abaixo. Eu teria o intervalo de confiança nesse local aqui. Todo ele acima de 1, sem passar pelo 1. Milena e deixa eu ver quem mais aqui tinha falado sobre isso. Milena, a forma como você escreveu aqui, se o risco relativo for menor do que 1, mas o intervalo de confiança dos vacinados for maior, eu não consegui entender como você escreveu. Mas é o seguinte, quando a gente vê o risco relativo, como ele está aqui, eu não estou vendo, na verdade, o intervalo de confiança dos vacinados e dos não vacinados. Eu estou vendo a divisão entre esses dois. E é a divisão entre esses dois, que é chamada de risco relativo, que eu preciso ver se passa ou não pelo 1. Vou fazer aqui vou escrever aqui um outro exemplo. Um risco relativo que deu 0,4 mais o intervalo de confiança de 95% foi de 0,3 a 1,2. Nesse caso, a vacina funciona? Nesse caso aqui, a vacina não funciona. Por quê? Porque o intervalo de confiança passa por quem? Passa pelo número 1. E se fosse esse aqui? O que quer que eu estivesse estudando aqui não é um fator de proteção, ele é um fator de risco. Quem estava exposto tem 1,7 vezes mais chance de desenvolver a doença. Nesse caso aqui, parece que é 0,4 vezes comparado com o outro, mas ela pode ser 1. Então, ela não tem associação. Ela nem é um fator de risco e nem é um fator de proteção. Mas e se eu tivesse um risco relativo de 0,2, com intervalo de confiança de 95%, de 0,1 a 0,5. Passa pelo 1? Nesse aqui, não passa pelo 1. E está abaixo de 1. É um fator de proteção. Passa pelo 1. Não tem diferença. Está acima de 1. É um fator de risco. Então, é isso que a gente vê nos estudos. E nesse tipo de gráfico aqui, a gente vê isso. Eles mostram para a gente, ao longo do tempo, como foi acontecendo. A eficácia da vacina, ela começou só com 70 dias depois da vacinação? Não, ela começou bem antes. Eu já começo a ver que, a partir de 20 dias, eu já tenho o quê? Eu já tenho diferença entre esses dois grupos. Isso, o intervalo é da comparação. Quando a gente fala de risco relativo, o risco relativo já é a comparação da incidência dos dois grupos, Milena. Deixa eu ver se eu tinha alguma outra pergunta que eu não vi aqui. Ok. Então, vocês entenderam que eu não olho só o risco relativo, eu também olho aqui o intervalo de confiança para ver ou não se ele passa pelo 1. E essa aqui é basicamente a base para vocês conversarem com seus outros palestrantes. E nessa lógica, o que a gente tem hoje? Que algumas vacinas têm uma eficácia acima de 90%, ou seja, a quantidade de pessoas que adoeceu no grupo que tomou a vacina é 95% menor do que no grupo que
não tomou a vacina. E elas têm a semelhança delas de serem vacinas de RNA modificado. Eu tenho vacinas, eu tenho 92%, 89%, 70%, 66%, 50%, como foi o caso da Coronavac. 70% para outra vacina que a gente está usando no Brasil até agora, que é Oxford. Dá para eu fazer uma comparação direta entre esses valores aqui, doutores? Infelizmente não, porque os estudos foram feitos de forma diferente. Os desfechos dos estudos, a forma como eles monitoraram as pessoas ao longo do tempo foi diferente. Então, se a gente não pode fazer comparações justas, a gente não faz comparações. As comparações sempre têm que ser comparações justas. E, se eu puder mostrar mais... Dá tempo ainda, Isabela? Eu já estourei meu tempo. Então, eu queria mostrar, fazer um resuminho de um slide para vocês, porque qualquer prova que vocês forem fazer de residência em qualquer momento, esses 2, 3 slides vão responder pelo menos umas 4, 5 perguntas na prova. Deixa eu abrir a outra apresentação aqui. Então, quero mostrar para vocês só mais 2 slides aqui. A gente está falando de vacina, e vacina traz consigo os conceitos de epidemiologia de doenças infecciosas. E o que a epidemiologia das doenças infecciosas tem de diferente? O que elas têm de especial? Uma coisa que elas têm de especial é que elas têm conceitos específicos. Então, ao longo desse último ano, mesmo que você não esteja mais avançado no curso, você deve ter escutado falar vários termos que talvez você ainda não conhecesse. Você escutou falar de patogenicidade, de virulência, de infectividade. O que é isso na prática? Então, eu fiz um desenho de uma sopa de letrinhas justamente para que a gente possa entender esses conceitos tranquilamente ao longo do tempo. Então, a epidemiologia, ela trata de colocar as pessoas em grupos. E o maior grupo que a gente tem é o quê? É a população inteira. Mas eu podia trabalhar com subgrupos da população, dividido por sexo, faixa etária ou qualquer característica que me importe. Mas eu vou usar o exemplo maior, de população. Então, esse círculo maior é o da população. Pensando numa doença infecciosa, na população eu vou ter pessoas que são expostas. Entre as pessoas que são expostas, algumas vão fazer infecção. Entre quem faz infecção, alguns vão fazer doença. Entre os que fazem doença, alguns vão fazer doença grave. Entre os que fazem doença grave, alguns vão evoluir para óbito. Então, se você entende todo esse processo, você vai sempre se expressar de forma correta. E uma das coisas que as pessoas vão perceber em vocês é se vocês estão se expressando da forma correta ou não. Então, quando a gente fala de infectividade, o que é infectividade? É a capacidade de produzir infecção. Quem fez infecção entre aqueles que foram o quê? Expostos. Quando a gente fala de patogenicidade, o que é patogenicidade? É a capacidade de produzir doença. Entre quem era infectado, quantos fizeram doença? E essa é uma das grandes diferenças que a gente viu com o SARS-CoV-2 comparado com os outros 2 coronavírus que emergiram a partir dos anos 2000. Nos outros 2, a patogenicidade era muito alta, ou seja, não tinham pessoas que faziam infecção e não tinham sintomas. Quanto menor eu tenho de infectividade, menos gente eu vou ter
fazendo infecção. Quanto menos gente eu tenho de patogenicidade, quanto menor a patogenicidade daquele agente, menor vai ser o número de pessoas que vai fazer a infecção e vai ter sintomas. Aí, para a gente fazer isolamento, fazer essas atividades de prevenir novos casos, é muito mais difícil. Das outras 2 vezes, a patogenicidade era muito alta. Então, a maioria das pessoas que tinham infecção tinham doença. Era fácil isolar aquelas pessoas para impedir que o vírus circulasse. Dessa vez, não. Esse coronavírus tinha uma patogenicidade muito menor. Então, tinha pessoas que passavam pelos aeroportos, passam no nosso dia a dia, que aparentemente estão saudáveis, mas na verdade elas têm infecção e são capazes de transmitir. Por isso é que é tão difícil fazer esse controle, eu não consigo direcionar para uma ou outra pessoa. Porque eu não sei quem está infectado e quem está transmitindo. O que é virulência? Virulência é a capacidade de produzir doença grave. É quem foi grave entre quem tem a doença. E o que vocês estão escutando agora, vocês vão ter a discussão logo em seguida, pelo que eu entendi, que são as variantes diferentes. As pessoas estão descobrindo, a gente está descobrindo agora que as novas variantes têm maior virulência. O que é isso? Que a proporção de doentes graves é maior com essa nova variante do que com as variantes iniciais. Então, por isso que se chama virulência. E até os conceitos que eu falei mais cedo, eu encaixo eles aqui. O que é letalidade? Quando você escuta falar de letalidade, é quem morreu entre quem era doente. Quando a gente fala de incidência ou prevalência de doença, eu estou falando de doença na população. Quando a gente fala de prevalência ou incidência de infecção, eu vou lá, colho o sangue das pessoas e faço os estudos sorológicos. Os inquéritos populacionais de prevalência de anticorpos contra Covid. Então é quem já teve infecção, quem tem anticorpo na população. E quando eu falo de mortalidade, eu estou falando de óbitos na população. Então, isso aqui, doutores, eu acho que é fundamental para vocês, não só conhecerem muito, muito bem os conceitos, mas principalmente para se expressarem de forma correta. Quando vocês forem conversar com seus professores, com seus colegas médicos, a forma da gente se expressar, ela é reconhecida nas pessoas. Isso faz uma diferença grande para as pessoas. A patogenicidade, ISIS. A patogenicidade ela reflete justamente o quê? A proporção de pessoas que são sintomáticas, que fazem infecção que são sintomáticas. Ou seja, se a patogenicidade é de 100%, todo mundo que faz a infecção vai fazer o quê? Sintoma. E é basicamente o que a gente viu das outras vezes. E aí fica muito mais fácil a gente fazer o controle da doença. Então é nesse sentido. A epidemiologia desses eventos, ela é super influenciada por isso. Mais perguntas, doutores? Eu terminei com meus slides. Qualquer pergunta que vocês tiverem. A Luana fez uma pergunta aqui mais de assistência. Pode falar, doutora. Estou vendo aqui sua pergunta. Quero agradecer, né, pela aula do senhor, que foi excelente. Essa aqui foi a pergunta que mandaram no chat, o senhor não viu, eu acho. Para assistir às aulas. Posso tomar a vacina de Covid? Preciso levar atestado de vacinação. Eu não, assim, no atual cenário, a gente não devia fazer vacina de Covid, como assim, tendo tomado outra vacina 30 dias antes. A gente vai ter a campanha de influenza começando agora. As pessoas estão falando, o intervalo mínimo seria o quê? A gente fazer a vacina de influenza pelo menos 15 dias depois que eu fiz a vacina de Covid. Mas se você foi a primeira dose de Covid, eu deixaria para fazer influenza depois da segunda dose, se for Coronavac. Porque o intervalo entre as duas doses é de 1 mês. E hoje, não tem que ter dúvida, você precisa vacinar primeiro contra Covid. Se tiver que escolher entre Covid e influenza,
o Covid ganha prioridade. Se eu estivesse sendo vacinado com Oxford, o ideal seria que você fizesse outra vacina uns 30 dias depois. Posso fazer com 15 dias? Teoricamente pode. Se você puder atrasar isso em mais 15 dias e fazer um mês depois, isso seria o ideal. Mas se você tiver que escolher entre Covid e qualquer outra vacina hoje, me parece ser Covid fácil. Vou fazer mais uma pergunta que nós recebemos aqui. Por que os estudos da vacina do Covid não utilizaram alguns grupos, como os adolescentes e as grávidas? Fica fácil. Quando a gente faz ensaios clínicos, a gente primeiro tem várias fases. Você passa pelos modelos animais, pelos modelos in vitro. E aí, quando você vem para o ser humano, alguém já tinha tomado essas vacinas de Covid antes? Não tinha. Você já vai fazer isso nas pessoas mais vulneráveis? Você não sabe o que vai acontecer com o ser humano. Você sabe que nos modelos animais e nos modelos in vitro deu certo. Mas a primeira vez que eu trago esses novos compostos, novos medicamentos, novas vacinas, eu faço elas em voluntários saudáveis, normalmente do sexo masculino. Por quê? A primeira vez que eu trago esses medicamentos para o ser humano, eu não quero ver se eles funcionam. Eu quero ver se eles são seguros. Depois que eu fiz essa primeira fase e vi que na fase 1 foi seguro, agora eu vou fazer vou usar a droga nova em pessoas que estão doentes. Vou usar a vacina em pessoas que têm o risco de adoecer. E vou fazer isso num monte de gente? Não, eu não sei qual vai ser o efeito daquele remédio em quem já está doente. Eu sei que ele foi seguro em quem não estava. Eu vou fazer a vacina num monte de gente de saída? Não, vou fazer num grupo menor. Por isso que você tem a fase 1, que são pouquíssimas pessoas, a fase 2, que é um número maior de pessoas. Mas aí sim, você já quer ver se funciona. Então, já botei a vacina num grupo, já botei um grupo de comparação, mas o número de pessoas é muito pequeno. E na fase 3, que é a fase que precisa de resultado para os medicamentos e vacinas serem registrados, é a vida real. É o contexto real no qual eu vou usar esses medicamentos ou a vacina no futuro. Por que a gente não faz isso em criança e gestante? Bom, eles são os grupos mais vulneráveis que tem. A gente ainda não sabe qual é o efeito de longo prazo, de médio prazo, longo prazo nessas pessoas. E se a infecção por Covid no primeiro trimestre de gestação trouxer algum prejuízo para o recém-nascido lá na frente? Parto prematuro, malformação, a gente viu isso com Zika. Zika causa malformação. Uma das seguranças que eu preciso ter é que a vacina de Zika não funciona como o Zika, e poder gerar malformação, por exemplo. Então, a gente não faz isso. E como é que a gente expande isso para esses outros grupos, então? Tem um conceito chamado de gestantes vacinadas inadvertidamente. Mulheres que tomaram a vacina, mas não sabiam que já estavam gestantes. Então, a gente vigia essas mulheres para acompanhar elas depois que elas tomaram a vacina, sem saber que eram gestantes, para ver o que vai acontecer. Se vai ter diferença em quem não tomou a vacina. E é difícil a gente ter eventos adversos assim com as vacinas, mas é possível? É possível. Covid até agora, já tem 1 ano das primeiras pessoas que tiveram Covid, das gestantes que inicialmente tiveram Covid. A gente viu alguma coisa diferente? Não. A vacina do Butantan é uma vacina de vírus vivo inteiro. A vacina da Moderna, da Pfizer, é de RNA. Então, não tem o vírus inteiro, só tem um pedacinho ali. Mas a experiência da gente com essas vacinas é muito limitada. Então, por isso que a gente toma sempre muito cuidado. Não importa se você está em fase 1, fase 2, fase 3 ou fase 4, que é depois que você já está liberado para uso, o tempo inteiro a preocupação principal é com segurança. Segurança está presente o tempo inteiro. Então, por isso que a gente não faz nesses grupos. Mais uma pergunta que fizeram o que é uma autorização para uso emergencial e o que determina se essa autorização é aceita ou não?
Bom, quando o fabricante dos medicamentos e de vacinas vai até a Anvisa, o órgão regulador dos países, eles levam um dossiê. Esses dossiês têm todas as etapas que foram feitas no estudo. O que falta nesses dossiês das vacinas de Covid? Uma avaliação de um tempo maior de seguimento de quem foi vacinado. Isso não está feito ainda. À medida que você está passando mais tempo, opa, agora eu já tenho dado suficiente para eu pedir o registro definitivo. E não uma autorização emergencial na perspectiva de saúde pública. Se não fosse uma emergência, esses medicamentos não seriam aprovados. Tudo parece caminhar bem até agora? Sim. Nós temos um tremendo problema de saúde pública? Sim. Então, a gente vai dar uma autorização emergencial. É a autorização definitiva? Não. Ela só vai vir depois que eu tiver mais evidência dizendo que, mesmo com um tempo maior de segmento, nada aconteceu de errado. E mesmo depois que eu tenho uma autorização definitiva para determinada vacina ou determinado medicamento, lá na fase 4, a gente pode achar eventos adversos que a gente nem conhecia, porque eles eram muito, muito raros. A gente está vendo hoje. Hoje saiu o resultado da agência europeia dizendo que os coágulos, as tromboses que eles viram em algumas raríssimas pessoas que tomaram a vacina de Oxford estão associados com a vacina. Mas isso só foi observado depois que você tem milhões de doses. Então, o risco disso acontecer é muito pequeno. Você deixaria de tomar a vacina de Oxford por conta desse risco? Espera aí, eu tenho outra vacina? Então é melhor eu fazer outra vacina. E a gente viu esse risco só em pessoas mais jovens. Ah, então eu tenho outra vacina. Quem devia receber essa outra vacina? As pessoas mais jovens, para não ter risco nenhum. Então, a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo. Vou fazer uma última pergunta. Para que aconteça a imunidade de rebanho, quanto da população brasileira precisará ser vacinada? A gente não sabe isso com certeza. O que a gente tem são modelos matemáticos que sugeriram cerca de 70%. Mas quanto menor a eficácia da vacina, mais gente eu preciso vacinar. Então, com a Coronavac, por exemplo, se a gente fosse usar só a Coronavac, eu não acho que 70% da população vacinada ia gerar um cenário de proteção de rebanho. A gente precisaria mais do que 70%, 90%, alguma coisa assim. Lembra que eu falei de infectividade? É a capacidade de provocar infecção. A meta de cobertura vacinal para sarampo é de 95%. Por quê? Porque a infectividade do sarampo é uma coisa incrível. Se alguém chega numa sala com sarampo, espirra ou tosse, basicamente todo mundo ali que é suscetível vai fazer infecção. É uma coisa maluca. É super impressionante. Então eu preciso ter sempre uma cobertura vacinal máxima para eu poder reduzir esse problema. Vocês conhecem o racional de você ter alta cobertura vacinal? Se não, eu posso mostrar um slide sobre isso, essa lógica da proteção de rebanho. Deixa eu mostrar aqui. Então, olha, eu posso ter 3 tipos de pessoas. Pessoas infectadas, pessoas imunes, pessoas que são suscetíveis. Nessa população aqui, a maior parte das pessoas é o quê? A maior parte das pessoas é suscetível. O que acontece quando alguém entra aqui, então? Essa pessoa vai ter contato com uma pessoa.
Ah, ela pode fazer infecção e ser quem vai transmitir para outra pessoa. E aí eu vou tendo o quê? Um monte de gente que vai fazer infecção ao longo do tempo. O que aconteceu com essas duas pessoas aqui, com essa pessoa aqui, por exemplo? Elas foram protegidas. Mas protegidas de forma o quê? De forma direta ou indireta? Proteção de rebanho é forma de proteção indireta. Então, o que eu quero quando eu crio uma população em que a maioria das pessoas é imune? Quando alguém chega infectado, vai encontrar, a maioria das pessoas são o quê? São imunes. Então, eu não vou estabelecer cadeias de transmissão. E aquelas poucas pessoas que não são imunes vão estar protegidas de forma indireta. A isso se dá o nome de proteção de rebanho. Fizeram mais uma perguntinha aqui. O que devemos levar mais em consideração? A eficácia ou a segurança da vacina? Os dois, lógico. Um não pode ser olhado sem o outro. Agora, nós vamos chegar a um momento em que a gente talvez tenha que tomar uma decisão, como, por exemplo, agora com a Astra, Oxford. Tem esse risco de ter esse quadro de tromboses e que levou até algumas, acho que 20 pessoas a óbito? Tem. A gente sabe tratar esses casos? Sabe. É possível tratar? É possível tratar. Tem tratamento para Covid, além da terapia de suporte? Não tem. A gente está vendo que as pessoas que são entubadas, 80% delas morrem. Eu tenho 20 mortes em, sei lá, 40, 50, 60 milhões de pessoas vacinadas já. De cada 100 pessoas que estão indo para o tubo, 80 estão morrendo. Eu tomo vacina ou não tomo? Mesmo com esse evento adverso super rápido. Toma, a gente sabe tratar. Eu preciso saber que isso acontece e orientar bem as pessoas. No nosso caso, que a gente não tem outra vacina, então, nós não temos que pensar a respeito. O risco-benefício é muito bom de qualquer uma dessas vacinas. Vocês vão discutir em seguida, acho que as variantes, não é isso? Então, você vai ver que você tem alguns... Esse eu achei muito legal, assim, um sumário das vacinas de Covid, já trazendo isso, assim, qual que é a eficácia para determinadas variantes? A gente já sabe? A gente não sabe ainda. Para aquilo que a gente já sabe, a gente está vendo o quê? De modo geral, a eficácia vem diminuindo com diferentes variantes. A gente não viu ninguém até agora gritar, essa variante é boa para vacina. Mas por quê? O objetivo do vírus não é ser bonzinho, ele quer multiplicar. Ele quer estar presente ali. Então, a gente já viu que o resultado da AstraZeneca para a variante lá da África do Sul é muito ruim. Eles pararam de fazer a vacina lá. As notícias que a gente tem hoje é que essas variantes não são assim para a gente, para a nossa variante P1. Que as vacinas funcionam para a gente. Então, a gente pode ficar tranquilo. Certo? Doutor, só mais uma. O senhor comentou que a vacinação não pode ser precedida por outra em 30 dias, né? Isso vale para qualquer vacina do Covid ou tem alguma específica? Assim, com a administração de vacina de Covid, a gente não tem nada ainda. Está em andamento? Está em andamento. No futuro, muito provavelmente vai poder ser co-administrado? Vai. A gente precisa de evidência de que pode fazer isso. Hoje, o risco imenso que as pessoas têm é de Covid. A gente viu que influenza circulou muito pouco no passado. Isso quer dizer que eu não preciso tomar vacina de influenza? Claro que não. Precisa tomar vacina de influenza. A gente sabe que faz falta. Influenza também mata. Mas qual delas eu deveria tomar primeiro? A de Covid. Está batendo na nossa porta todo dia. A gente está vendo nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos morrendo. Então, eu não preciso pensar a respeito.
Entre fazer vacinas, eu não devia fazer vacinas com menos de 15 dias de intervalo entre elas. Se eu puder esperar um pouquinho mais, melhor ainda. Mas eu não devia fazer com menos de 15 dias. Então, se você vai fazer 2 doses de Coronavac, você vai fazer a de influenza no meio do caminho? Eu não faria. Eu faria a dose 1 de Coronavac, esperaria as 4 semanas, faria a dose 2, esperaria mais algumas semanas e aí faria de influenza. Fizeram mais uma, doutor. Por que umas variantes funcionam e outras não? Esse a gente está aprendendo ainda, na verdade. O que está determinando isso? Qual que é uma das grandes belezas do ponto de vista de ciência das vacinas? É que a forma como as vacinas foram construídas, elas são múltiplas. Você tem várias vacinas, algumas têm conceitos semelhantes. Eu uso um adenovírus de outra espécie, coloco lá um pedaço do coronavírus para esse pedaço ser o antígeno que vai produzir anticorpos. Não, eu uso o vírus inteiro inativado. Não, estou fazendo só com RNA, só com a parte da espícula do vírus. Então, assim, a gente está aprendendo ainda onde que está o escape dessas variantes. O que as variantes têm mostrado para a gente? Dentro da espícula, você tem um pedacinho menor chamado RBD, que é como se fosse mesmo a chave para a entrada na célula. Eles estão ficando cada vez melhor na chave para entrar na célula. Então, a gente precisa ajustar a produção de anticorpos para essa nova formação do vírus. Menina brava, essa tal de Joana Vilela, diz que acabou, não tem mais perguntas agora. Muito obrigada, doutor. É para a gente prosseguir, para não atrasar muito. Tá bem. Muito obrigado pelo convite, doutores. Qualquer coisa, é só falar. Boa noite, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao nosso evento. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela, eu sou atual presidente local da IFMSA Brasil NRV. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença de todos em nosso evento. Muito obrigada também ao Dr. João Bosco pela excelente palestra ministrada. A gente teve que encerrar as perguntas para poder dar continuidade, para não atrasar muito. E antes de eu prosseguir com a próxima palestra, eu só queria projetar a palavra-chave para vocês. Todo mundo está conseguindo ver? Então, a palavra-chave de hoje é estatística. Eu peço que todos anotem. Será necessário para vocês preencherem o formulário de check-out. O formulário de check-out ele será disponibilizado pelo chat do Zoom, alguns minutos antes de nós encerrarmos o nosso evento. Então, por favor, anotem e eu estarei reforçando ainda no decorrer da noite. Então, a palavra-chave de hoje é estatística. Certinho? Então, agora nós vamos dar continuidade com a segunda palestra da noite. Eu gostaria de apresentar o Dr. Alexandre Naime Barbosa. Ele é chefe do Departamento de Infectologia da Unesp e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele irá nos apresentar a palestra com o tema As novas variantes da Covid-19. É com o senhor, Dr. Alexandre. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite a todos. É um grande prazer ter sido convidado para esse evento de atualização em imunização. Meu tópico que vocês sugeriram foi a questão da intersecção entre as variantes e as vacinas COVID. Só peço que vocês me confirmem se estão vendo a tela inicial. Sim, doutor. Então, o nosso tópico principal é o que nós sabemos e o que podemos esperar a respeito das variantes e as vacinas COVID, dentro desse simpósio de vacinação da IFMSA Brasil. Vou me apresentar de forma mais completa para vocês. Eu sou professor doutor, chefe do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina da Unesp.
sou do Hospital aqui das Clínicas da Unesp, coordenador técnico-científico de Covid-19, estou atuando na linha de frente, coordenando todos os protocolos desde março do ano passado. Na Sociedade Brasileira de Infectologia, eu trabalho como consultor especial para a Covid-19, tendo trabalhado junto com um grupo de colegas em diversos guidelines e notas técnicas. E em relação à Associação Médica Brasileira, eu faço parte, sou membro do Comitê Extraordinário de Monitoramento da Covid-19, que também é responsável por a confecção de diversas notas técnicas e recomendações para médicos de todo o Brasil. Para essa apresentação, eu não trago potenciais conflitos de interesse. Então, o temário que nós vamos discutir brevemente nesses próximos 20 minutos é, inicialmente, definição do que são as variantes da COVID, o que são as variantes de atenção, que é o tema mais importante, as variantes of concerns, ou variantes de preocupação também, outra tradução que vocês podem encontrar. Vou falar o que nós temos de ciência a respeito das variantes de atenção, as três mais importantes, a do Reino Unido, a África do Sul e a do Brasil, e o que essas variantes de atenção podem impactar, o que nós temos de real publicado na literatura médica em relação às vacinas COVID. Bom, esse é o agente causador da COVID-19, o SARS-CoV-2. Vocês já devem ter visto que ele é um vírus da família coronavírus, mais especificamente do gênero beta-coronavírus. Ele tem 8 proteínas, 4 não estruturais, 4 estruturais, e o que importa do ponto de vista médico é a spike, que é a proteína que se liga ao receptor de angiotensina 2, que está presente em diversas células do ser humano e de outros animais, mas principalmente na mucosa epitelial do trato respiratório alto, também do pulmão, outros órgãos também. Então, o que nós temos que, principalmente para essa questão de vacinas, atentar é a conformação tridimensional dessa molécula, então, que é a spike, que aliás dá nome, né, à família coronavírus. Corona do latim é coroa, que dá um aspecto desses dentes, dessas espigas que ficam em torno dessa família de vírus. E nós sabemos que faz parte da biologia do ciclo replicativo de qualquer vírus, principalmente de vírus RNA, o surgimento de mutações. Então, na hora em que o material genético desses vírus está sendo replicado, podem acontecer erros de alocação de bases nitrogenadas, e isso leva a mutações que podem ser completamente inócuas em relação à doença que o agente infeccioso causa, podem ser até mesmo deletérias ao agente infeccioso, tem mutações que causam desastres mutacionais e que até mesmo podem interromper um ciclo replicativo, como acontece, por exemplo, na infecção pelo vírus da hepatite C, mas, pela lei de Darwin, podem acontecer mutações ao acaso que confiram ao vírus características biológicas de maior benefício, como, por exemplo, principalmente o vírus ser mais transmissível, que para o vírus é um grande negócio, porque aí ele consegue infectar mais pessoas, ou outras características, como, por exemplo, favorecer a reinfecção, que para ele é bom também, porque ele consegue novamente infectar o mesmo indivíduo que ele já passou, fazendo o mecanismo de fuga da resposta imunológica, ou outras características que nós vamos discutir. Então, quando acontece essas mutações, e elas se agrupam, e elas se fixam, e essas mutações acabam determinando um comportamento deletério ao ser humano, mais perigoso ao ser humano, nós damos esse nome variantes de atenção, do inglês variant of concern, e é isso que nós estamos verificando depois de um ano de pandemia. Na verdade, esse é um dado bastante recente, publicado pelo Grupo Internacional de Vigilância Epidemiológica em relação às cepas genômicas do SARS-CoV-2. Então, aqui você tem o vírus original, que foi isolado no mercado de Wuhan, em dezembro de 2019, e veja que nós já temos mais de 3.853 cepas ou
espécimes genômicos diferentes entre dezembro de 2019 e março de 2021. Mas a grande maioria não significa, do ponto de vista de fisiopatologia para o ser humano, absolutamente nada. Serve mais para a gente analisar onde o vírus está indo, de onde ele está vindo, e conseguir traçar alguns caminhos epidemiológicos, algumas estratégias de saúde. Muitas dessas mutações, então, não significam pior prognóstico, né? Isso porque o vírus SARS-CoV-2 não é lá dos mais mutagênicos, né? Nem se compara em relação à taxa mutagênica do HIV ou então do vírus da hepatite C, que são vírus muito mais propensos a gerar e conservar mutações. A taxa de mutação do SARS-CoV-2 é calculada em 21,842 subunidades por ano, que é considerado moderado, não baixo, mas moderado. Mas mesmo assim, devido à pandemia global que nós vivemos, né, chegando aí nos 13 milhões de óbitos globais, mais de quase 200 milhões de casos notificados no mundo todo, nós temos aí essa ampla gama que eu já discuti aí de mais de 3 mil cepas ou espécimes genômicos distintos. Então, só para vocês visualizarem, essa é uma figura bem didática, né, que mostra o que acontece. Nós temos lá o vírus original, o SARS-CoV-2 foi isolado lá na China em dezembro de 2019, e aí você tem algumas classes, algumas linhagens, algumas variantes, essas mutações podem começar a se perpetuar, e como eu já falei para vocês, quando essas variantes acabam tendo algum tipo de comportamento patogênico mais grave, mais perigoso ao ser humano, é chamado de variante de atenção. Então, geralmente, mais transmissibilidade ou capacidade de escape da resposta imunológica, ou ainda mais agressividade, uma doença mais marcante, ou com mais óbito, ou com mais internação. Então, isso se dá nome, o termo em inglês que vocês vão encontrar no artigo é VOC, Variant of Concern. Em português, geralmente, é traduzido para variante de atenção, mas alguns colocam variante de preocupação. E é por isso, obviamente, que nós precisamos de um programa bastante global, e não só global, mas também bastante regionalizado, de vigilância genômica dessas possíveis variantes. Essas variantes de atenção têm sido reportadas de forma bastante rotineiras no mundo todo, são mais de 80 variantes de atenção, mas 3 delas merecem mais destaque. No Brasil, nós já fazíamos isso desde o começo dos anos 2000, a partir do vírus influenza. Então, já existia os NICs, que eram os laboratórios de referência para sequenciamento genômico de vírus respiratório, principalmente aqui em São Paulo, no Instituto Adolfo Lutz, mas também Evandro Chagas, a Fiocruz, e feito, obviamente, com uma amostra, com um poder não completo, mas se você pega a amostra de alguns hospitais sentinela, de alguns centros de saúde sentinelas, e analisa, faz o sequenciamento genético e compara com o vírus original, e principalmente quando você tem dúvidas em alguns locais que a doença, que a pandemia, que a situação epidemiológica está fora do controle. E aí, se você compara o vírus que você está estudando com o vírus original. Mas tem que ter bastante cuidado em relação à interpretação desses dados. Eu estava aqui esperando a minha vez de falar, e eu entrei aqui, por acaso, nesses portais famosos, e está lá na capa do portal o Globo a seguinte notícia, né, que em BH, nova cepa do coronavírus acumula 18 mutações. E qual o problema se essas mutações não tiverem nenhum comportamento clínico diferente da cepa original? É apenas um marcador que o vírus está evoluindo, mas não necessariamente isso se comporta de forma mais maléfica, a não ser que essas mutações sejam algumas mutações que a gente já conhece de pior prognóstico. Então, é importantíssimo que nós tenhamos esse mapeamento genômico feito sempre em termos de vigilância, mas também não só o sequenciamento. Nós temos que ter o link clínico, conseguir fazer, então,
uma avaliação se essas variantes têm algum tipo de significado clínico diferente. E por falar nisso, as 3 variantes que têm algum tipo de preocupação, de atenção, que tem motivos para isso, são a variante do Reino Unido, que vocês estão vendo aqui no gráfico em vermelho, que obviamente foi isolada, principalmente na periferia de Londres, a partir do final de novembro, comecinho de dezembro, e que logo se percebeu que ela tinha um poder maior de transmissibilidade. É um vírus que tem uma taxa de transmissão maior que o vírus original, e foi responsável pela necessidade do lockdown importante que aconteceu no Reino Unido, principalmente em Londres, bem na época do Natal, até porque vários países ficaram receosos de receber um vírus que tem mais chance de transmissão, por motivos óbvios, né? Mais chance de transmissão, você tem mais pessoas doentes, mais pacientes internados, mais colapso de saúde, mais óbito. Então, tem essa problemática, e como vocês podem ver, essa variante do Reino Unido, que tem o nome de B.1.1.7, já se espalhou por vários lugares do mundo. Depois nós tivemos uma outra variante de atenção bastante preocupante, a variante B.1.351, que foi identificada inicialmente na África do Sul. Vocês vão ver por que ela é bastante preocupante, e ela já foi detectada em diferentes países também, da América do Norte, da Europa, da Ásia e até mesmo da Austrália e Nova Zelândia. E temos a variante do Piniquim, a variante P1, que foi, na verdade, não foi descoberta no Brasil, infelizmente, foi originada no Brasil, mas quem descobriu a variante P1 foram os japoneses, eu vou explicar por que daqui a pouco. E essa variante P1 brasileira tem algumas características ainda preliminares de má prognóstico, e como vocês podem ver também, já se espalhou por diversos países do mundo. Então, essas são as 3 mutações que a gente discutiu. A variante do Reino Unido é a B.1.1.7. Ela tem 18 mutações em relação ao vírus original, mas o que importa mesmo é a N501Y. A N501Y, 501, só para vocês entenderem, é o locus, tá? Imagina que vocês pegam o RNA do SARS-CoV-2, esticam, vai lá no locus genômico 501, para ter uma base genômica N, tem uma Y. Então, N em substituição ao Y é o que significa isso. E essa mutação causa maior transmissibilidade. Isso não há dúvida nenhuma. Vírus que tem essa mutação tem mais adaptabilidade ao receptor de angiotensina 2, consegue se ligar mais facilmente, tem mais afinidade, e por isso é um vírus mais perigoso, porque consegue se transmitir mais fácil. A variante sul-africana, ela tem até menos mutação em termos numéricos que o vírus original, mas além da 501, ela traz a E484 e a K417N. Vocês vão ver que isso dá um mecanismo de fuga de resposta imune tanto inata, inata não, tanto de uma fuga de resposta imune à infecção natural, a quem tem ao vírus, portanto dá mais chance de reinfecção, e também há algumas vacinas causa diminuição de susceptibilidade, causa aumento de suscetibilidade, redução da eficácia das vacinas. E a variante brasileira tem 2 dessas mutações, não são as mesmas, são os mesmos locus da variante sul-africana, tem 21 mutações, a P21, que foi esse o nome dado. Nós vamos ver com mais detalhes. Tem várias outras, tem a variante da Califórnia, que tem alguma preocupação, tem uma variante da Irlanda, mas essas 3 são as que mais estão em voga, né, em relação ao vírus original, que é o D614G, que foi o vírus lá de Wuhan. Falando um pouquinho do vírus do Reino Unido, que é o que a gente tem mais publicação, ele está circulando, na verdade, desde setembro, mas foi lá em dezembro que ele causou provavelmente mais de 98, 100 mil casos, que foi necessário o lockdown, né? Ele é uma da linhagem B.1.1.7, já falei sobre as mutações, e devido a essa alteração na spike, você tem uma maior afinidade ao receptor de angiotensina 2, e eles perceberam naquela época, como eles têm um mecanismo de vigilância epidemiológica muito melhor que o nosso,
a rápida associação entre essa variante e uma explosão de casos em toda a parte sudoeste do Reino Unido, principalmente Londres, né, e áreas da periferia de Londres, que eu já me falei para vocês, acho que vocês lembram, né? Londres fechando no Natal, os caminhões não podendo atravessar o Eurotúnel, toda aquela bagunça toda. Então, aí começaram a estudar a variante inglesa e perceberam que você tem um aumento da carga viral em pessoas infectadas, né? Aqui está B.1.1.7 em roxo, você tem uma carga viral maior e rapidamente, como ela é mais transmissível, né? Pela lei de Darwin, ela acabou superando os seus antecessores e é a cepa predominante agora no Reino Unido, porque é mais transmissível. E, infelizmente, em relação à cepa do Reino Unido, esse é um trabalho bastante recente, que foi publicado agora em março, nós temos já evidência que é um vírus mais patogênico. Não aumentou, não houve uma explosão de casos só porque é mais transmissível, né? É uma boa aposta, se o vírus é mais transmissível, você tem mais número de pessoas infectadas, mais número de pessoas que vão adoecer, mais número de pessoas que vão ter Covid grave, mais número de óbitos. Mas, quando você faz um estudo cabeça a cabeça, um estudo caso-controle, avaliando todos os pacientes com Covid grave, e você procura, então, por uma análise multifatorial, excluir os fatores confunditórios, você acaba chegando numa relação de risco bastante significativa, até 30% maior o risco de hospitalização, de necessidade, então, de oxigênio, de corticóide, aqueles pacientes que têm a Covid moderada ou Covid grave, Covid pulmonar, que necessita de internação, independentemente ajustado por sexo, idade, raça, residência, semana do diagnóstico, ou seja, a variante inglesa do Reino Unido é uma variante mais patogênica, né? E em relação aos óbitos, o risco de óbito também foi maior, até 60% maior do que quando comparado com não variantes de atenção. Então, já chama bastante atenção, porque é uma mutação que também está presente no vírus brasileiro, né? E existe uma sensação, para quem é linha de frente como eu, que esse vírus que nós temos aqui, o P1, ele é mais patogênico. É uma sensação, nós precisamos provar isso, tem vários estudos em andamento, inclusive do nosso grupo aqui da Unesp, tentando repetir a mesma metodologia que os ingleses fizeram, para tentar mostrar se realmente a P1 ela é mais patogênica, ou esse tsunami de casos, esse furacão número 5 de casos que nós estamos vivendo, é só porque o vírus é mais transmissível. Em relação à reinfecção, o vírus do Reino Unido não mostrou grandes problemas e, pelo menos pelos dados que a gente tem até agora, também não houve redução significativa na maioria das plataformas de vírus. Eu não consegui, infelizmente, assistir a palestra do professor João, que me antecedeu, mas com certeza ele falou sobre as diferentes plataformas de vacinas. E em relação à variante P1, a variante do Reino Unido, aparentemente não houve perda de eficácia. Vamos partir então para a variante da África do Sul, que foi então já diagnosticada lá, identificada lá em agosto de 2020, também mais transmissível, 50% mais transmissível do que a variante, do que o vírus original, e o problema dela é que ela tem a 501Y, que a gente já discutiu, que é uma variante que é uma mutação que dá mais susceptibilidade, mais afinidade ao receptor, e ela já é a cepa mais predominante em todos os locais da África do Sul. Vocês podem ver que a variante aqui sul-africana é em amarelo, ela já predomina, e o problema é esse aqui. A variante sul-africana, por conta da mutação 486, ela foge da resposta imunológica, ela causa mais reinfecção. Então, indivíduos que já tiveram Covid pelo vírus original têm mais chance de ter Covid pela variante sul-africana. Os anticorpos neutralizantes para o vírus original não funcionam para a variante sul-africana, que é um desastre, e também é uma grave preocupação em relação à eficácia das vacinas, porque as vacinas foram feitas principalmente com a spike do vírus original.
Então, essa, óbvio, foi a primeira coisa que todo mundo pensou, né? E temos a variante brasileira, a variante Tupiniquim, que, infelizmente, para nossa vergonha nacional, não foi identificada por nós. Foi identificada pela vigilância epidemiológica japonesa, quando pessoas que saíram aqui do Brasil retornaram ao Japão e foram colocados em quarentena e foram testados assintomáticos, inclusive, e aí foi identificado essa variante, e depois nós descobrimos que ela, na verdade, tem algumas preocupações que a gente vai ver. Ela já está espalhada por mais de 17 países, e a principal preocupação foi que houve uma relação temporal entre aquela tragédia que começou a acontecer em 2020 e os casos de P1. Na verdade, esses viajantes que retornaram ao Japão tinham vindo de Manaus, e foi por isso que a gente foi notificado pelo governo japonês que tinha algo de errado com essa variante, que até então não tinha sido reconhecida, e aí começou a se pensar que talvez a variante fosse responsável pelaquela tragédia de Manaus. Óbvio que não foi, não, aquilo que aconteceu em novembro, em dezembro, janeiro e fevereiro em Manaus, não foi culpa só da P1, mas também de uma trágica política de flexibilização irresponsável, falta de colaboração da população, a não existência de vacinação naquela época, e então, infelizmente, nós temos essa relação temporal. Não existem grandes estudos publicados em relação a aumento de transmissibilidade, mas é óbvio, pois isso aqui é o que nós temos de ciência publicada, mas eu vou dizer o que a gente sabe também que hoje em dia a ciência se faz muito através de coletiva de imprensa e de estudos no pré-print. Mas a gente, como sabe que a P1 tem a 501 e tem a 486, ela provavelmente está ligada a mais transmissibilidade e talvez a fuga da resposta imune. Então, esse trabalho, que é do pessoal da USP, que foi publicado no jornal da USP, provavelmente deve estar na forma, estou mandando para publicação, 42% dos pacientes testados em Manaus, né, tinham lá a mutação 501, a Y, e fora as outras que dão as características da P1, e eles encontraram uma carga viral até 10 vezes maior na nasofaringe desses pacientes, com chance de transmissibilidade de 50%, de 100% a mais, ou seja, o dobro de transmissibilidade. Isso precisa passar por pares, precisa ser revisado, mas provavelmente é isso mesmo, e a P1, por esse aumento de transmissibilidade, é um dos fatores associados a essa grave crise sanitária que nós estamos vivendo. Bom, então quais são as implicações práticas, né, das variantes? A gente já falou sobre aumento de transmissibilidade, aumento da gravidade da doença, principalmente relacionada à cepa do Reino Unido. Existe um problema sério, aliás, da cepa do Reino Unido, eu não falei na hora que eu falei especificamente dela. O padrão ouro para a gente fazer diagnóstico da COVID, né, da infecção pelo SARS-CoV-2, é o PCR, é a análise do RNA colhido por suave de orofaringe do nariz. E essa mutação, a que está presente, a 15.1, pode fazer com que os testes tenham uma performance menor, porque a gente precisa encontrar outros alvos para conseguir amplificar o vírus. Além disso, diminui, por exemplo, possibilidade de terapias com anticorpos monoclonais ou soro de convalescente, e pode, principalmente na variante sul-africana, estar relacionado à fuga da resposta, seja pelo contato com o vírus original ou mesmo pela imunidade, e algumas evidências em relação a P1, também em relação à reinfecção, principalmente porque em Manaus a gente tinha uma alta prevalência de contato, porque Manaus teve duas ondas fortes, né? Uma que aconteceu lá em julho, agosto, e eles tinham uma soroprevalência alta, chegava a caso de 60% em doadores de sangue. Mesmo assim, em dezembro e janeiro aconteceu algo bastante grave de novo, né? Então fica essa dúvida, tem vários estudos em andamento para mostrar.
As implicações, então, vocês podem ver aqui, em termos epidemiológicos, veja esse pico roxo aqui, o que aconteceu na Irlanda quando a variante do Reino Unido chegou lá, os casos por milhão de habitantes, e o Brasil aqui com a P1 surgindo, indo na contramão de todos os outros países, né? Não culpe só a P1 é uma das responsáveis, mas a nossa política de enfrentamento completamente desorganizada, a falta de colaboração da população e a vacinação em ritmo de tartaruga lenta nos faz aqui, junto com a P1, caminhar exatamente ao contrário que grande parte do mundo, aumentando assustadoramente o número de casos, o número de óbito, colapso do SUS, tudo isso que vocês veem todo dia no noticiário. E, obviamente, se essas cepas mais perigosas forem selecionadas, nós temos uma taxa de óbito muito maior do que o vírus original, coisa que, aliás, provavelmente a gente está vivendo aqui no Brasil. Os slides finais é para dizer o pouco que a gente sabe, né? É a pergunta de 100 milhões de dólares, qual é o impacto das variantes em relação às vacinas. Então, esse é um compilado que juntou, e eu repito, hoje muito da ciência é feito em coletiva de imprensa, vocês vão ver que um dos principais dados que eu vou mostrar para vocês hoje é de coletiva de imprensa, isso é horrível, né? Porque coletiva de imprensa se apresenta lá um PowerPoint e você tem que acreditar naquilo, tem que acreditar no pesquisador. E depois solta o pré-print sem revisão dos pares e você tem que acreditar no pesquisador, né? Mas é o que temos. Então vamos lá com o que nós temos aí de dados, né? Ainda que não sejam dados completamente publicados. Em relação, vamos falar primeiro das vacinas de RNA, a vacina da Pfizer, em relação à variante inglesa, não teve problemas em relação à eficácia. Em relação à variante sul-africana, redução dos níveis de anticorpos, o que não significa necessariamente perda de eficácia, porque a resposta imune humoral, que é mediada por anticorpos, não é a única responsável pela defesa. Existe a resposta imune celular, provavelmente o professor João, que me antecedeu, comentou isso com vocês, mas chama a atenção que o nível de anticorpos pela vacina da Pfizer e mesmo da Moderna, que são as duas vacinas com maior eficácia, pelo menos nominal, tem perda de produção de anticorpos em relação à variante sul-africana. Realmente, em termos de vacina, a que mais assusta é a variante sul-africana. A P1 já foi avaliada pela Pfizer, pelo menos em coletiva de imprensa deles, sem problemas em relação à eficácia da vacina da Pfizer. A da Moderna não teve problema com a cepa, com a variante do Reino Unido, a sul-africana eu já falei para vocês, e a P1 a gente não tem dado. A Johnson Johnson, eu vou pular porque é uma vacina que nem foi lançada ainda oficialmente aqui no Brasil. A Oxford AstraZeneca não teve problema com a variante do Reino Unido, nem com a brasileira, mas também tudo isso é dado de coletiva de imprensa, mas teve uma redução de eficácia. E aqui não foi de anticorpo, não. Foi de eficácia mesmo. Então, estudos conduzidos lá na África do Sul, inclusive o governo sul-africano, interrompeu a vacinação com a vacina da Oxford AstraZeneca por lá, porque a eficácia que é de 60% a 90% caiu para 10%. 10% não ajuda, né? Então, lá foi interrompido, onde você tem alta circulação da B.1.351. Infelizmente, a vacina da Oxford AstraZeneca realmente parece não ter eficácia. E a Coronavac, então, não teve problemas com a variante inglesa, a variante do Reino Unido, teve redução de anticorpos, tanto para a variante sul-africana quanto para a P1. Mas, como eu falei, redução de anticorpos não necessariamente significa redução de eficácia, que é esse o dado que eu estou trazendo para vocês, vocês já devem ter visto hoje, saiu hoje em primeira mão para vocês, se é que vocês não viram, coletiva de imprensa de um monte de entidades que a gente tem que acreditar, a OPAS, a Stanford, a Universidade da Flórida, o Instituto Butantan, Fiocruz, todo mundo junto nesse press release, mostrando que a Coronavac teve eficácias de 50% após a primeira dose em trabalhadores de saúde em Manaus, pessoas que foram expostas
a P1. Então, isso aqui em relação já a P1. A mesma eficácia nominal, e eu quero aqui fazer um parêntese, né? Uma crítica construtiva, nós ainda não temos nenhum dado publicado oficialmente da Coronavac. Isso é péssimo. Nós todos somos incentivadores da vacina. Eu sou um vacina lover, não sou um anti-vacina, mas a gente quer que as vacinas aconteçam no ambiente científico. E até hoje não existe nenhum paper de fase 3 publicado em relação à Coronavac. Todos os dados que nós temos são dados daquele PowerPoint que permitiu o uso emergencial, aquele PowerPoint da Anvisa, né? É o principal documento. Nós precisamos da publicação dos estudos de fase 3 da Coronavac, fecha parênteses. E aqui esse press release lançado hoje, dizendo então que a eficácia foi a mesma. Foram 67 mil trabalhadores de saúde lá de Manaus, efetividade de 50% em relação a cepa, a variante P1, e que o estudo vai continuar em andamento, né, até 14 dias da segunda dose. Isso é bastante alentador, tem aqui os detalhes, né, então os resultados são encorajadores, porque a Coronavac continua sendo efetiva, mesmo quando o vírus circulante é o P1, ainda bem. A vacina Coronavac, ela tem esse predicado de talvez ser mais resistente a variantes, porque, como o professor João deve ter contado para vocês, é uma vacina de vírus inteiro. É um vírus morto, é um vírus inativado, mas ele tem lá vários outros componentes, além da spike, que podem, em teoria, garantir uma maior variabilidade de sucesso quando comparado com vacinas que têm como target apenas a spike, que é todas as outras vacinas. Todas as outras vacinas são baseadas na spike. Talvez seja isso, é só uma possibilidade, mas é uma notícia que, se for comprovada, se for publicada, revisada por pares, realmente anima bastante, pelo menos temos alguma coisa aí que funciona contra o P1. E de recados finais, pessoal, é importantíssimo, e existe isso, né? A GISID, que é a Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data, que se manteve para a Covid, faz com que a gente tenha uma vigilância epidemiológica em relação a essas variantes muito importantes, para que a gente descubra e faça uma correlação clínica com o que está acontecendo. Então, de mensagens finais para vocês, as mutações são esperadas no processo evolutivo viral, mas elas servem, na grande maioria das vezes, para a gente fazer uma ferramenta de vigilância epidemiológica, sabendo para onde o vírus está indo, para onde ele está voltando. Muitas dessas mutações não significam absolutamente nada do ponto de vista de fisiopatologia, mas algumas, que são chamadas variantes de atenção, ou do inglês variant of concern, podem estar relacionadas com aumento de transmissibilidade, menor resposta imunológica, aumentando a chance de reinfecção, o que dá, então, uma resposta imune natural ou vacinação, ou induzida por vacina diminuída, e mesmo pode estar ligado ao aumento de patogenicidade, portanto, a identificação e monitoramento das variantes de atenção é completamente essencial. Eu termino convidando vocês a conhecerem o meu projeto de divulgação científica, que é um projeto de extensão universitária aqui na Unesp, chamado drbarbosa.org, que já tem quase mais de 10 anos, na verdade. Esse projeto de divulgação científica consta com aulas, consta com entrevistas na mídia, está disponível em ramificações no Facebook, @dralexandre_barbosa, canal no Instagram, @drbarbosa, fica aí a sugestão para vocês seguirem, e também o canal no YouTube, Dr. Alexandre Naime Barbosa. Eu agradeço pela atenção de todos, estou interrompendo minha apresentação e fico à disposição para dúvidas e comentários. Muito obrigado. Boa noite, doutor. Muito obrigada, a palestra foi excelente. O senhor tem disponibilidade para responder umas perguntinhas agora ou tem algum compromisso? Eu teria um compromisso em jantar, tomar banho, mas ficamos aqui até, né? Podemos ter uns 20 minutinhos aí para bater um papo. Tá bom. Eu vou fazer 5 perguntas, então, para não enrolar muito. A primeira pergunta foi:
O que dura mais, a imunidade causada pela própria Covid ou a produzida pelas vacinas? Não há resposta para essa pergunta ainda. Nós não temos massa crítica em termos de publicação para entender se a exposição ao vírus ou a exposição às vacinas pode dar ou não uma imunidade protetora mais longa ou menos longa. Fora que, como o professor João deve ter comentado, as plataformas de vacina são muito diferentes. Muito provavelmente, no futuro, nós vamos ter diferenças em termos não só de eficácia, mas também de tempo de duração em relação às diferentes plataformas de vacina. Então, não sabemos esse tipo de resposta, provavelmente varia de pessoa para pessoa. O mínimo que se viu foi 1 mês após a exposição ao vírus, a pessoa perder pelo menos a proteção mediada por anticorpos. Existe um conceito chamado correlato de imunidade, que seria um exame, alguma coisa fácil de você medir para ver se a pessoa está ou não imune, protegida, né? E não existe um bom correlato de imunidade na COVID. Talvez muito do que a gente precise para se proteger contra a COVID seja a resposta imune celular. Estão começando a surgir os primeiros testes chamados de HIDRA, que são para avaliar a resposta imune celular, ou seja, não dá para mensurar isso de forma correta, então a pergunta ainda fica completamente sem resposta. A gente não sabe realmente como avaliar isso e quanto tempo vai durar. Tanto é que não está recomendado por nenhuma entidade científica a realização de testes sorológicos para avaliar a proteção tanto por pessoas que já tiveram COVID, tanto por pessoas que já foram vacinadas, pela ausência de um bom exame, de um bom teste que tenha uma tradução como correlato de imunidade. Como existe, aliás, para a hepatite B. Só para vocês fazerem um paralelo. Para a hepatite B, tomo vacina, ou fui exposto, o que eu faço? Vou lá e doso o anti-HBs. Se tiver maior que 10, beleza, estou protegido. Se fosse simples assim na COVID, seria mais fácil. Como nós podemos acompanhar o trajeto das variantes? Tem alguma forma? Então, fazendo um sequenciamento amostral. Então, por exemplo, você pega hospitais Sentinela no Brasil, isso existe, uma rede de hospitais Sentinela que recebem, são hospitais de referência, que nós da Unesp somos um deles. A gente pega lá um espectro amostral, 4, 5 pacientes ao dia, de forma aleatória, como o professor, essa parte da aula do professor João eu ouvi eles explicando. Aleatoriza a coleta e faz um sequenciamento completo do vírus daquela pessoa e joga no computador e ele compara com o vírus original. E aí você tem lá um mapa, né, a gente chama isso de sequenciamento genético, e você tem lá um mapa do vírus do seu paciente em comparação com o vírus original. Como eu disse, a grande maioria dessas mutações não significa nada, mas dá para fazer, por exemplo, estudos para ver se, por exemplo, um paciente foi infectado na enfermaria pela sua residente, fazer uma vigilância epidemiológica. Mas, às vezes, ele pode estar relacionado com pior prognóstico. Então, é dessa forma. Para uma vacina ser considerada eficaz, qual tem que ser o mínimo dessa porcentagem? 50%. Isso não há a menor dúvida, já foi dito pela OMS antes das vacinas começarem, lá em junho e julho, o mínimo de eficácia para uma vacina é 50%. Qual a relação do boom da vacinação contra a influenza quando surgiu o Covid-19? Eu não entendi a pergunta. O boom da vacina, qual a relação do boom da vacinação? Que boom da Sim, vacina? tipo, o aumento da vacinação quando houve o surgimento da Covid-19, no caso contra a influenza, se teve se influenciou em alguma coisa contra a Covid ou não? Eu continuo não entendendo. Não houve um boom de vacinação de influenza, muito pelo contrário. Quando começou a Covid, em março, abril do ano passado, as pessoas deixaram de ir no posto de saúde para se vacinar. Nós tivemos queda
das metas de praticamente todas as vacinas, porque as pessoas estavam com medo de sair de casa. Aliás, precocemente, não tínhamos nem a transmissão comunitária no Brasil ainda reportada e muitos pacientes deixando de fazer a imunização do calendário habitual. Então, não teve relação alguma, muito pelo contrário. Só não houve uma epidemia de influenza porque as pessoas estavam com menos aglomeração, fazendo medidas de proteção que servem para qualquer vírus respiratório. Tanto é que o vírus sincicial respiratório, que é uma doença muito comum em criança, desabou o ano passado, porque simplesmente as crianças ficaram em casa, sem ter contato com outras crianças. Então, não entendi a pergunta. Tá bom, doutor. A última pergunta, para completar assim, como as novas variantes elas afetam o futuro da vacinação e da pandemia também? Na verdade, vocês podem encarar tudo isso como uma corrida. O vírus está a uns 30 quilômetros na nossa frente, andando de Ferrari, e nós estamos com o Fusquinha todo remendado, tentando correr atrás. Ele, infelizmente, escapou do nosso controle epidemiológico, nós não fizemos a lição de casa, não fizemos as medidas de isolamento no momento adequado, não conseguimos educar a nossa população, e ele gerou um monte de mutação, e ele está lá na frente. O que a gente tem que fazer agora? Conhecer essas mutações, quais são perigosas, quais não são, e provavelmente no futuro a gente vai falar de vacinas conjugadas, de vacinas que têm componentes que servem tanto para o vírus original quanto para a spike dos vírus já com variantes de atenção. Então, vacinas, vamos dizer assim, genotípicas, vacinas que consigam cobrir várias variantes, como aliás já acontece com a vacina da gripe, com a vacina influenza, né? A vacina influenza do calendário habitual, pelo menos da vacina que tem no SUS, pega o H1N1, pega o H3N2, pega o influenza B, tem a vacina tetravalente que tem no mercado privado, e provavelmente no futuro a gente vai ter uma coisa parecida com isso, uma vacina mais adaptável à realidade das variantes de atenção que tiveram circulando. O problema é que a gente está, como eu falei, de fusquinha, enquanto que o vírus está com uma Ferrari na nossa frente e nós estamos tentando correr atrás do prejuízo. E para correr atrás do prejuízo, nós temos que aumentar a vacinação para inibir pelo menos o vírus, cortar pelo menos o vírus selvagem, o vírus original, melhorar as medidas de prevenção com a população, que eu acho muito difícil, porque o brasileiro não costuma aderir a medidas de prevenção, nunca usou camisinha, nunca deixou de tirar o balde cheio d'água para evitar o mosquito da dengue, fora que o discurso político do governo federal também não ajuda muito. Enfim, temos aí um cenário bem complexo que nos leva, provavelmente, até o dia 1º de julho, a mais de 500 mil de óbitos. Talvez o Brasil seja campeão em número absoluto, em número de óbitos, supere os Estados Unidos até o final do ano, que é uma vergonha, porque a população norte-americana é praticamente o dobro do que a população brasileira. Muito obrigada, doutor. Essas foram as últimas perguntas. É um prazer participar com vocês, pessoal. Parabéns pela iniciativa. Fico sempre à disposição quando puder colaborar. Um grande abraço. Muito obrigada, doutor Alexandre, pela incrível palestra. Eu gostaria de agradecer a presença de todos no nosso segundo dia de evento. Eu espero que todos estejam gostando. Não se esqueçam que amanhã é o nosso último dia. Eu desejo uma boa noite a todos e um bom descanso.